Olá, bem-vindos ao mundo maravilhoso da reflexão. Mais uma terça-feira nós aqui estamos para nossa conversa semanal sobre gestão emocional. Sempre com muita alegria, muita positividade a esse nosso encontro que já faz parte do meu cotidiano e eu tenho muito carinho em participar, em levar para os amigos e as amigas algumas informações que podem, às vezes, nos auxiliar em situações de dificuldade, né, no nosso caminhar terreno, na nossa vida social, na nossa vida profissional. Sempre é importante aprender. É importante novas informações para adquirir valores que sejam benéficos no nosso trilhar. Cada um de nós aqui no planeta vem com a sua mochilinha para carregar e tem que passar o tempo que nos foi destinado a essa escola, a essa faculdade chamado Terra, tem que nos deixar para que possamos estudar e devolver no final do nosso estudo do jeito que recebemos, repletos, evidentemente, de mais informação, de mais ensinamentos, de atitudes, enfim, de atos e fatos que marcaram a nossa passagem pelo planeta. Viver é maravilhoso, a vida é maravilhosa e ela muda a cada segundo. A cada instante nós temos uma novidade, pode surgir uma novidade. Muitas vezes a pessoa que está em profunda tristeza, em solidão, de repente a pessoa chega, alguém chega e lá se vai embora imediatamente a solidão, lá se vai embora imediatamente a tristeza, porque a presença se faz no momento presente. Muitas vezes a tristeza promovida por uma doença, por um mal-estar, que leva tempo para sair após profunda pesquisa médica, tratamento médico, hospital, muita gente sofrendo nessa época com isso. É Covid, é dengue, é zika, é tanta coisa que nos pode prejudicar o corpo físico, né? Mas a saúde volta e a alegria é restabelecida. Meu amigo, minha amiga, a alegria é a tinta que colore a vida. Se nós deixarmos de lado a alegria, o sorriso, evidentemente a nossa vida vai ficar cinzenta. E só vamos atrair para o nosso convívio, seja familiar, sentimental ou profissional, pessoas que vibram da mesma maneira. Então vamos achar que a nossa vida em si é triste, é sem motivação. O que fazer para motivar a vida? Então a alegria é o único remédio que nós temos. É viver pintando a vida com alegria. Diz um ditado interessante que a melhor maquiagem para as nossas irmãs, para as mulheres, é um sorriso. Nada se compara à beleza de um sorriso, à beleza de um gesto de gentileza nas suas mais variadas formas de se expressar. Tudo na nossa existência vem da nossa mente, né? Do nosso pano mental, da nossa qualidade de pensamentos que exalamos para o mundo físico. Existe dentro, dizem os orientais, que existe dentro da nossa mente
um equipamentozinho parecido com uma estrela. Essa estrela tem as pontas super afiadas e elas funcionam como um freio para a qualidade dos nossos pensamentos. Se nós tivermos um pensamento ruim e determinarmos ao nosso corpo que realize, que cumpra essa ordem, e isso venha prejudicar outras pessoas de qualquer maneira, essa estrelinha, ela dá uma mexida. Quando ela mexe, a ponta afiada machuca a nossa mente. E aí a gente sente dor. Isso se expressa através do remorso, do arrependimento. E aí a gente, de uma outra forma, tenta então consertar a situação, essas coisas que nós cometemos. Mas se nós continuarmos a pensar negativamente, a determinar ao corpo que faça, que materialize pensamentos ruins, não só para nós, nas consequências, como para quem divide conosco o caminhar ou quem se encontra momentaneamente conosco. Então, à medida que nós vamos descarregando essas energias, esses pensamentos negativos e materializando através do pensamento, essa estrelinha vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Só que chega uma hora, de tanto mexer e cutucar, ela perde a capacidade de ferir, de machucar nas suas pontas. Ela se desgasta. Então ela fica virando doida, como a hélice de um ventilador. Aí não nos incomoda mais. E aí nós perdemos a capacidade de separar o bem e o mal. Porque o bem, o mal e o bem, a distância é tão fininha, é uma linha tão fininha que a gente às vezes nem percebe. E o mal é a ausência do bem. Então, ou você tem o bem ou você tem o mal. Ou você está de um lado ou você está do outro. Um é carregado de negatividade, não vai lhe trazer nada de bom na sua vida, não só espiritual como física. E o bem é o combustível que nós temos para atravessar a existência com calma, com harmonia, apesar das dificuldades, porque nós sabemos que não está fácil. O mundo em si, eu não digo o mundo, a sociedade, a humanidade em si não está fácil. É muita violência, é desonestidade, o sistema doentio, é crise financeira. Então, para nós no mundo físico, a luta é muito grande. A luta é muito grande. Eu sempre, quando faço as minhas preces noturnas, eu peço perdão a Jesus pela minha imperfeição e sempre lembro a mim mesmo e digo: Senhor, vós sabeis o quanto é difícil a vida na carne. Jesus nos deu esse exemplo. Então, à medida que a gente vai amadurecendo espiritualmente, vai também passando com mais facilidade, eu não estou dizendo que não incomoda, mas passa com mais facilidade pelas dificuldades cotidianas, né? E nós, como seres pensantes, seres que nós tomamos, quantas decisões a gente toma por dia, né? Eu sempre lembro aqui, e é importante voltar a falar, que a trilogia da vida são 3 colunas. O espírito é o principal, mente determina, corpo obedece. Como a felicidade também são 3 colunas, né? É saúde, harmonia e prosperidade. Se você não tiver essas 3 colunas em pé, você não está plenamente realizado. Você ainda pode realizar mais, pode conquistar mais coisas, vencer, ter mais vitórias. É uma felicidade, vamos dizer assim, relativa. Então, sempre é importante pensar como a nossa vida é consequência, a qualidade da nossa vida é e sempre será consequência das nossas atitudes.
Nós, muitas vezes, queremos transferir para outros. Ah, mas foi fulano que me traiu, foi fulano que me roubou, foi fulana ciclana, foi alguém da família que é desafeto. Isso não resolve nada, porque a decisão de algo foi nossa. Foi nossa. Se você casou com uma pessoa que não lhe traz harmonia, felicidade, realização, se você ninguém botou uma arma na sua cabeça para você casar, foi uma decisão sua, tanto do lado do homem quanto do lado da mulher. Então, se tomamos a decisão, tem que ter a consciência de que vamos ser responsabilizados pelas consequências dessas escolhas. O que nós fazemos aqui ecoa na eternidade, porque nós somos seres eternos, somos viajantes das estrelas, estamos aqui de passagem, uma viagem de estudo, e vamos retomar as nossas origens. A ciência diz que são 7 dimensões, mas é um grande equívoco, porque na realidade não são 7 dimensões, nós estamos na 3ª dimensão. São mais de 200. São 200 campos vibratórios para receber a humanidade dos que vão daqui retornando para o mundo espiritual, para a 4ª dimensão. Normalmente vai para a 4ª dimensão. E dentro da 3ª dimensão ainda existem muitas regiões habitadas já com pessoas que deixaram o corpo físico aqui na Terra. Então, se temos essa consciência, muitas pessoas, é claro que a maioria nem pensa nisso. A vida é uma só. Eu vou viver. Respeitamos a opinião das pessoas, com certeza. Mas eu vou deixar uma perguntinha. Você que não acredita na vida após a partida do corpo físico, e se existir? Como é que fica? Pense um pouquinho. Ah, não existe, não existe, não existe. Tá. É como Deus existe, muita gente discute isso e ninguém chegou à conclusão. Pois a maior prova da existência de Deus é a nossa incapacidade de provar a sua não existência. Prove que Deus não existe. Ah, mas Deus não existe. Tá, beleza, respeito sua opinião. Agora, me dê uma prova. Faça um caroço de feijão. Crie um caroço de feijão, de milho. Crie o ciclo da natureza em que nós estamos submetidos. O nosso próprio corpo. São milhões, só no nosso cérebro, são 10 trilhões de células. Todas trabalhando em harmonia para que a gente consiga desempenhar como instrumento de estudo aqui no planeta. Isso é uma bênção, isso é uma coisa fantástica. Duas posições mentais têm uma influência fundamental na nossa existência, tanto física como também na espiritual. Chama-se razão e emoção. Nós classificamos aí, se fôssemos classificar homem e mulher, a gente classifica a mulher como sentimento e o homem como instinto. Na realidade, é isso. A mulher sempre é mais inteligente, mais sensível, mais capaz de sentir e de analisar as coisas do que o homem. O homem é muito impulso, é muito instinto ainda. Então, a razão e emoção. A razão não vive sem a emoção. E a emoção não sobrevive sem a razão. Vamos entrar naquele tópico que todo mundo fala e ninguém entendeu ainda até hoje como é que na realidade funciona, chamado alma gêmea. Existe alma gêmea? Existe. Nós sabemos que duas pessoas, dois espíritos iguais ou duas pessoas não existe. Existem semelhantes, parecidos, mas iguais não.
Nem os dedos da nossa mão são iguais, né? Então, como é que se procede, como é que se processa a identificação de alma gêmea? Vamos analisar um quadro, um histórico, para efeito de reflexão. Muitas almas, todas as almas no plano espiritual. Duas filas. Uma fila, razão. A outra fila, emoção. Nesse ambiente, um pretendente, uma alma pretendente, para e fica pensando em que fila que eu vou entrar. Quando ele olha para a fila da emoção, o seu olhar cruza com o olhar de uma alma que lá está, que lhe dá um sorriso lindo. Ele se sente uma atração tão grande pelo olhar daquela alma, que ele sente que o olhar, o magnetismo dela está querendo puxá-lo para ficar junto. Ele então vai para o Criador, que estava por perto, e diz: Senhor, eu posso escolher a fila para entrar? Ele diz: pode, mas antes deixa eu lhe dar algumas informações. A alma gêmea são iguais, mas eu deixei um encaixe preparado para identificação. Emoção e razão. Esse é o encaixe, é o cadeado, porque fecha no encontro e um abastece o outro e pronto. Enquanto a razão traz para o mundo real, a emoção leva o companheiro a viajar para a lua, para as estrelas, para essas coisas maravilhosas, né? E a gente sabe muito bem disso na vida real. Tem aquela pessoa que procede o raciocínio dentro do campo material, né? Ou o homem ou a mulher, e o outro, por sua vez, é um sonhador, viagens mil, projetos, planos mil, está sempre com energia, sempre com motivação, e vivem maravilhosamente bem. Nós temos aí várias, até na nossa família, a gente tem várias situações nesse nível. Então, ele parou para pensar e disse: bom, e agora? Entrou na fila da razão. E com certeza encontrou depois no planeta a moça, né, a alma que estava na fila da emoção. Uniram-se juntos, tal. Em momentos fora do corpo, ele resolveu conversar com ela e disse: olha, a próxima vez que nós voltarmos para o plano espiritual e vamos fazer um acordo, eu vou para a fila da emoção para sentir e conhecer tudo o que você sonhou. E você troca, você vai para a fila da razão, para você ver o quanto eu sofri para te encontrar. Então, esse contexto de emoção e de razão marca a nossa caminhada. Pare um pouquinho para pensar nas suas atividades. Quantas vezes você tem que diferenciar, você tem que frear uma coisa ou outra? A razão determina que se faça, mas a emoção... Eu, por exemplo, sou muito emotivo, eu choro até em comercial de margarina. É meu feitio. Eu não tenho profissões que eu tenho que passar longe. Eu não posso, eu tentei ser advogado, fiz até quase o 2º ano de direito. Parei, porque eu seria o pior advogado do planeta. Porque eu sou emoção, sou emotivo. Qualquer pessoa me engana, me enrola. E não dá para você ter determinadas profissões se você não cuidar com carinho da sua postura mental. Isso é uma coisa que a gente tem que se preparar, inclusive, ao analisar o caminho profissional dos nossos filhos, apesar que ele já vem preparado mais ou menos para a sua escolha. Mas muitas vezes o médico quer que o filho seja médico, e o filho quer ser engenheiro. Aí o filho faz medicina
para dar alegria ao pai e torna-se um médico ineficiente, um médico obsoleto, que não vai acrescentar nada, porque trabalha numa coisa que não gosta. Não é? E isso é qualquer profissão, o engenheiro, qualquer profissão. Então é importante lembrarmos sempre de que situação nós estamos dentro da razão e dentro da emoção. Viver analisando esses choques, por exemplo, quem é empresário, que tem muitos funcionários, tem um freio. Qual é o freio da razão e da emoção? Porque cada ser é um universo à parte. Você tem 100, 200 funcionários. Como é que ele vai fazer? Eu tenho um amigo aqui que tem 5.000 funcionários, tem uma rede de supermercado. Tem que criar o quê? Um departamento de recursos humanos. E tem o que no departamento de recursos humanos? Tem alguém que entenda da lei trabalhista, tem uma assistente social, é o para-choque. Porque qualquer problema que o funcionário tenha ou provoque, vai para os recursos humanos. Não vai para a mesa na frente do diretor, do presidente do grupo, que tem outras decisões a serem tomadas, não é mesmo? Então, na nossa vida é assim. Quando você está caminhando com determinação com um projeto, você tem um gerenciamento mais profundo na emoção e na razão. O que falta? Por que é que tantos relacionamentos, tantos casamentos fracassam? Por que é que a gente se engana tanto quando tem um amor, ou quando você renova a sua vida sentimental, você já vem de um desastre emocional, torna a tentar novamente? Por que não dá certo? Sabe por quê? Porque falta um tempero. Entre a razão e a emoção, falta um temperinho, que chama-se honestidade. As pessoas esqueceram de serem autênticas quando vão conhecer alguém. Sempre mostram o que não são, na realidade, com a intenção do canto da sereia, de encantar. Você conhece uma moça numa festa, está interessado na moça, a moça adora pagode e você não. Aí a moça pergunta, olha, sábado tem um pagode gostoso, tal. Você quer ir comigo? Você gosta de pagode? Ele disse, eu adoro pagode. Porque o objetivo é a conquista da moça. Não é qualquer outra coisa. E isso vai se somando a uma série de mentirinhas que, quando se unem no dia a dia, a máscara cai, de ambos os lados. Não estou dizendo só do homem, a mulher também, de ambos os lados. A máscara cai. E aí o que se vê não é agradável aos olhos, porque não foi aquilo, não é aquilo que se sonhava, o que se pensava, o que se procurava. Então, o importante é o quê? É sermos honestos conosco. Ser honesto é o quê? É você fazer o certo quando ninguém vê. Se você vai pela primeira vez conhecer alguém, conversar com alguém, seja autêntico, seja você. Não pinte uma possibilidade nem um quadro que não lhe pertence, porque isso vai só dar problemas. E as mulheres têm mais sensibilidade, as mulheres analisam com mais profundidade agora isso. Mas aí as coisas pegaram um rumo de o importante é ter e não ser, né? O dinheiro compra uma casa, mas o dinheiro não compra um lar. O dinheiro compra a companhia, mas não compra o amor. E por aí vai. Tudo tem preço e nada tem valor. Nós ficamos nesse choque. E aí fica difícil distinguir uma posição mental quando todo mundo vai para um lado e você está vendo, bom, se todo mundo está indo por lá, é porque esse caminho está certo. Não é bem assim que funciona. Razão e emoção são dois temperos importantíssimos na gestão emocional. Importantíssimos. Se você tem uma coisa interessante que eu quero lembrar com vocês. Olha, um príncipe
num reinado distante, o pai faleceu. Mas a regra do reinado era que para ele assumir, ele tinha que casar, tinha que ter uma princesa. E ele, filho único, ele falou, bom, e agora, o que é que eu faço? Se eu não tiver uma princesa, eu não recebo o reinado, eu perco o reinado. Meu pai vai ficar muito triste lá do outro lado com essa história. Ele pegou 6 vasos médios, cheios de terra, preparou uns envelopes com umas sementes e mandou os seus assessores pelo reinado localizarem 6 moças lindas para trazer para ele conhecer. E foi selecionado 5, faltava uma. Mas essa uma na luta conseguiu tal e conseguiu mais simples, a moça conseguiu entrar no pacote. Então foram as 6. Ele colocou as 6 no salão, pegou um vaso, de cada vaso desse, que já com a terra e com um pacotinho de semente dentro, entregou para as moças e disse, olha, será minha princesa aquela que daqui a 2 meses me devolver esse vaso com a flor mais linda. Será julgada a flor mais linda. As flores, o vaso florido mais bonito, a dona desse vaso será a minha princesa, será a rainha do reino. As moças, para casa, todo mundo correndo, bora plantar, e vão plantar, e vai plantando, e passou 10 dias, 15 dias, e não germinava, nada. Então, uma delas falou assim, chamou a mãe e disse, mamãe, eu não sei não, mas não está germinando nada. Eu não posso devolver o vaso com terra. Só a terra, o reino, o príncipe não vai me escolher. Eu falei, minha filha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar lá no jardim umas mudas de flores e vamos plantar a nossa semente, a nossa muda. E assim foi feito. Só que as outras também pensaram na mesma estratégia. Não, se é para ter flor, saíram, pegaram as flores lindas e foram formando os vasos lindos. A que tinha entrado por último não conseguia que o seu vaso recebesse essas flores também. Mas também não quis mexer em nada. Bom, chegou os 2 meses, os 60 dias, foram para o palácio, cada uma com um vaso mais lindo do que o outro. Coisa assim, cinematográfica, se é que a gente pode falar, porque estamos falando de um reino distante, muito antigo. Aí o rei, o príncipe, elas botaram, ficaram em fila, botaram na mesa as flores, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. E a última, a 6ª moça, botou um vaso só com a terra. Não nasceu nada, ela trouxe o que tinha no prato. Aí o príncipe foi olhando os vasos lindos, e as moças todas excitadas, vai escolher, sou eu, não sou eu, aquela confusão toda. Quando ele chegou na frente da moça, que só trouxe o vaso com terra, disse, você será a minha rainha. As outras disseram, mas o senhor não disse que eram os vasos mais bonitos, tal, como é que o senhor vai escolher um vaso só com terra? Falou, porque as sementes que eu dei a vocês não nasciam, eram mortas. E ela me trouxe a flor mais linda que um ser pode dar ao outro, a flor da honestidade. Portanto, ela será minha rainha. Meu amigo e minha amiga, como nós nos comportamos hoje? Por que é que a gente não pode ser, a pessoa diz ser franco? Ser franco é metade do caminho. A honestidade já envolve tudo isso. Você ser honesto com as pessoas e consigo próprio, você está bem mais perto de Deus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso tempo. Temos ainda um minutinho. Então, tudo isso faz parte do nosso relacionamento com Deus. Faz parte do que nós viemos fazer, ajudar, auxiliar. Nós somos instrumentos de Deus para ajudar alguém mais necessitado do que nós, no momento, não só na parte material,
mas também na parte espiritual, num abraço, num conselho, numa opinião, num socorro, numa carona, tudo isso faz parte do nosso show. E nós somos cutucados por isso. Eu moro no interior e para ir à capital, Natal, eu tenho 45 minutos de estrada. Uma vez eu estava indo sozinho para Natal. Passei na estrada por um casal andando na beira da pista. Andei assim uns 3 ou 4 quilômetros, parei. Falei, o que é que eu estou fazendo? Que absurdo. Eu estou num carro que cabem 4 pessoas. Um carro que leva 5 pessoas. Estou sozinho. Estou vendo um casal caminhando nesse sol, no asfalto, porque a questão de ônibus aqui é meio problemático. Diz, por quê? Por que eu não dou uma carona a esse pessoal? Voltei. Todos os quilômetros que eu tinha andado, voltei. Cheguei perto do casal, disse, vocês estão indo para onde? Disse, nós estamos indo a Parnamirim, que é uma cidade próxima, que eu ia passar pela cidade. Falei, olha, eu vou para Natal, vou passar por lá, querem uma carona? Com certeza, tal. Aí entraram e a gente foi conversando no caminho, com 20 minutos eu já estava em Parnamirim, eles desceram, aí o rapaz olhou para mim e disse, Deus lhe abençoe sempre, o senhor é um homem de bem. Deus lhe abençoe. E foram embora. Eu recebi uma energia tão boa, porque, olha, quando a gente diz a alguém, Deus lhe abençoe, não tem coisa mais poderosa do que isso. Deus lhe abençoe. Deus lhe ilumine. Olha que coisa forte que nós podemos fazer por essas pessoas, ou simplesmente por alguém que está próximo a nós, né? Diga sempre aos seus familiares, aos seus amigos. Você já disse a alguém hoje, francamente, você já disse a alguém hoje que amava? Você já abraçou sua esposa e disse, meu amor, eu lhe amo. Nós caminhamos tanto, o nosso caminho, a nossa jornada já são de tantos anos. Agradeço a Deus por você ter sido minha companheira. O filho, o pai, a mãe, os amigos. Experimente adotar esse comportamento de falar às pessoas do sentimento, do carinho que você tem por essas pessoas queridas, não é? Para encerrar nesse nosso bate-papo de razão e emoção, eu quero lembrar uma parábola que pouquíssimas pessoas conhecem. Se alguém de vocês conhecerem, por favor, botem aí no digite, aí eu conheço, tal. Um passarinho, cansado de viver aqui na terra, resolveu, como aventureiro, saber o que tinha no fundo do mar. Então ele mergulhou. Foi lá no fundo do mar, onde a escuridão é plena, total. Como a escuridão é plena e total, os peixes são cegos. Quando ele chegou com o movimento, né, os peixes com muita sensibilidade, tinha lá um bagrão bem bravo e sentiu que tinha uma presença perto dele e disse, quem está aí? Aí o passarinho disse, sou eu. Quem é você? Ele disse, eu sou um passarinho. Passarinho? O que é um passarinho? Eu sou uma ave. Ave? E o que é uma ave? Falei assim, olha, eu tenho penas pelo corpo, eu tenho asas, e aonde eu vivo eu consigo voar pelo céu. Ele falou, céu? E aonde que é céu? Eu falei, olha, é que você subindo aqui, até quando acabar a água, vai encontrar a terra, que é onde eu vivo. Terra? Árvore? Você tá com brincadeira. Engoliu o passarinho, comeu o passarinho. Aí tem um outro casal de bagres, vendo aquele movimento e ouvindo. A mulher, a bagra, virou para o bagre e disse, você viu esse doido aí, que tal de passarinho, de ave? Será que o que ele falou a verdade? Aí ele falou, não, falou, eu acredito
Não sei, né? Aparece cada coisa, né? Falou assim, a fêmea diz, bom, se ele disse ou não a verdade, a gente não vai saber nunca. Porque nós somos cegos. Se a gente subir muito, a pressão nos mata. Se a gente, assim mesmo, conseguisse chegar lá no alto, onde ele disse, cegos, a gente não vai ver nada. Aí o Bagrão pensou um pouco e disse, não, tem um jeito. Sabe o que nós vamos fazer? Quando você for desovar agora, você sobe o máximo que aguentar e desova. Os nossos filhos vão nascer com uma resistência à pressão diferente da nossa. E nós vamos contar essa história para os nossos filhos, que vão, quando forem desovar, vão subir um pouco mais. E vão contar essa história para os nossos netos, que quando forem desovar, vão subir um pouquinho mais, que vão contar essas histórias para os nossos bisnetos. E assim, um dia, alguém da nossa geração vai saber se o passarinho falou a verdade ou não. Aí vocês podem estar se perguntando, sim, e daí? De quem é? Qual é a reflexão? De quem é essa história? Essa história é de nosso Senhor Jesus Cristo, que mergulhou nas trevas, disse tudo o que tinha. Meu reino não é deste mundo. Amai-vos uns aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Todas as orientações que ninguém vai ao Pai se não for por mim. Essa é a orientação de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que a humanidade fez? O que é que nós fizemos com Jesus Cristo? Jantamos. Comemos Jesus Cristo. E é desde aquela época, os nossos bisnetos, tataranetos e não sei o que neto que vem aí lá do passado, que vem vindo até hoje, a gente ainda questiona. Deus existe? Quer dizer, é uma pequenez incrível, é uma sensibilidade nula viver pelo materialismo. Não é isso mesmo? Então, acendamos no coração a chama de viver, apesar de estarmos no corpo físico, mas de viver aqui em espírito, porque o espírito não morre. O espírito continua vivo. Ninguém enterra espírito, você enterra a casca, a roupa, que é o corpo físico. Dentro de todos os segmentos das placas de igrejas existentes, só existe um Deus e um Jesus. Não tem mais nada disso. E se você quiser falar com Jesus, ter um diálogo pessoal com Jesus, é muito fácil. Abra seu coração, entra no seu quarto. Jesus já disse, quando quiserdes orar ao Pai, entra em seu quarto, fecha as portas e janelas. O que é a porta e janela? A boca e os olhos. Mentalize, fale com o pensamento, porque Deus, nosso Criador, nosso Pai, Jesus não precisa do som para nos entender. Ele escuta as batidas do nosso coração. E no nosso coração está exatamente a mesa, o altar da nossa consciência. Eu não falo do coração físico, eu falo do órgão espiritual. Então, tudo isso regido por um universo maravilhoso de energia consensual chamada mente. Ok? Muito feliz pelo nosso encontro, agradecendo o carinho de vocês estarem comigo. Eu sempre digo que não é fácil ficar 40 minutos na internet, numa época que todo mundo quer 30 segundos, 1 minuto, e todo mundo passando 1000 vezes. Eu vejo pessoas que entram com 2 minutos, não saem, e é comum isso na internet. Vocês podem até achar, pô, esse cara parece que vive em outra era, e vivo mesmo. Eu sou de outra era, eu sou dos idos de 40. E aí a coisa lá era muito diferente, era o olho, era brincar, era respeito ao pai e à mãe, é muita coisa que hoje não se vê com facilidade.
Mas Deus abençoe, ilumine e que estejamos juntos. Quinta-feira, se Deus permitir, estaremos de volta com esse nosso bate-papo. Namastê!